A paz do Senhor, uma história de amor, fé e esperança, uma missão e um chamado. Acompanhe você mesmo agora a entrevista com a missionária serva de Deus, Fernanda Simão, presidente da Jesus Mestre Brasil. A paz, Deus te guarde. Missionária Fernanda, obrigada pela oportunidade de dar Jesus Mestre Nações para essa entrevista. Eu que agradeço. Sabemos que é serva de Deus e faz parte da missão Jesus Mestre. Queríamos saber um bocadinho sobre essa missão de viver para servir. O que é? Veio de si ou era um sonho seu viver assim, viver para servir? Bom, para começar, quero agradecer a oportunidade, de estar aqui te recebendo e falando para milhões de pessoas acerca um pouquinho desse trabalho em que fazemos parte, E desde já agradeço. Quanto à pergunta, esse trabalho foi uma bênção, que Deus me concedeu participar e faço com muito prazer todos os dias da minha vida e pretendo assim fazer até mesmo o último instante da minha vida. Fale-nos do começo desse trabalho, da Jesus Mestre. Como começou esse trabalho aqui no Brasil? Os primeiros atos, os atos de amor ao próximo, de onde é que saem os bens que você usa para dar ao próximo? Como é feito esse trabalho aqui no Brasil? Esse trabalho começou em 2010, em dezembro de 2010, e eu tinha poucos meses de casado. Deus nos deu uma ordem a mim e ao meu esposo e começamos então com tudo o que nós tínhamos recebido no casamento, que tínhamos em nossa posse. Então nós pegamos todo o enxoval, tudo que tínhamos e em dezembro de 2010 fomos à procura de quem precisasse. E ali nós saímos nas ruas da cidade, aqui em Cachoeiro de Itapemirim, e fomos procurando quem precisava, onde Deus nos orientava. E ali Deus nos levou em muitas casas, muitas famílias. E assim começou então o trabalho Jesus Mestre aqui no Brasil. Muito obrigada. Soubemos que a irmã Fernanda é que dirige o trabalho aqui no Brasil. O trabalho cresceu, a Jesus Mestre alcança muitos países e soubemos que aqui no Brasil a irmã Fernanda é que é a presidente. Então, como é ser a presidente da Jesus Mestre no Brasil? Sim, é Deus que dirige esse trabalho aqui no Brasil e toda a parte do mundo. Ser presidente, do trabalho aqui no Brasil é uma grande responsabilidade e ao mesmo tempo também é uma honra, poder ser instrumento de Deus como presidente para dirigir o trabalho de todo o território brasileiro. E é uma grande responsabilidade. Em todo tempo temos que estar buscando direção de Deus, instrução de Deus, para fazer o trabalho da maneira que Deus quer que seja executado o trabalho. Toda a parte administrativa é muito bem composta, uma equipe que Deus que orientou, que formou, e assim é o nosso trabalho, cada um na missão que tem, no cargo que tem, na função que ocupa,
também executa com muito compromisso, muita responsabilidade, buscando sempre a orientação de Deus para cumprir o trabalho que faz. A irmã Fernanda disse essa equipe que trabalha com a irmã Fernanda no Brasil, como é ser presidente de servos que não ganham nada? Como é que a irmã Fernanda consegue dirigir esses servos que eles não ganham nada? Bom, não é que eles não ganham nada, né? Eles ganham muita coisa e o que ganham, o valor que é inestimável, né? Porque a cada casa que você entra e você tem a oportunidade de provocar um sorriso no lábio de alguém que estava triste ou que ia dormir triste, de causar ali a paz, a tranquilidade no coração da mãe que ia deitar os filhos, às vezes sem um jantar ou sem comer. Então essa é a nossa recompensa, a alegria, a tranquilidade, a paz dessas famílias. E acima de tudo, essas famílias agradecer a Deus por atitudes tão pequenas, tão simples, e você sai dali recompensada, satisfeita e acima de tudo, essa atitude causa uma mudança no seu caráter, na sua vida, em que faz você uma pessoa diferente. Então, isso é coisa que o dinheiro não pode pagar. Qualquer condição financeira não pode te trazer esse benefício. Então, cada servo que faz parte desse trabalho, cada missionária que Deus chamou, tem a sua recompensa sim. E por isso não é difícil fazer parte, né, dessa equipe. E esse também é o prazer deles. Então servem, fazem parte desse trabalho com muita gratidão. A Jesus Mestre, conhecemos a Jesus Mestre, é um grupo de missionários, é uma missão. Mas vocês são apenas uma missão ou ao mesmo tempo uma instituição juridicamente reconhecida pelo governo aqui brasileiro? A Jesus Mestre é uma organização, né, de missionários que defende, que luta, né, pelos direitos do ser humano, os direitos sociais, que defende isso de que maneira? Defende da maneira a suprir essas necessidades, né? Diante do governo brasileiro é reconhecida, diante do governo federal, estadual, é muito bem documentado, é muito bem organizado. O trabalho administrativo tem um escritório onde é tudo com muita transparência, né? Então a Jesus Mestre é essa organização, onde os missionários são voluntários e que Deus chamou cada um para essa missão. A Jesus Mestre, como a irmã Fernanda nos explicou, não recebe dinheiro de ninguém. E que os que trabalham na Jesus Mestre não são pagos. Como é sustentado o vosso trabalho? Como é que tem meios para ajudar as outras pessoas? Bom, o sustento do trabalho vem de Deus. O próprio Deus, né? Assim como chamou os servos, como chamou os missionários que fazem parte desse trabalho, ele também atrai e supre todas as necessidades. A Jesus Mestre, todos os meios, seja financeiro, seja material, alimentício, roupa, vestuário, enfim, tudo é Deus que atrai, né? Nós procuramos quem precisa e Deus atrai quem ajuda. E a Jesus Mestre realmente não solicita nenhum tipo de doação, não solicita patrocínios, não. A Jesus Mestre é aquele que leva, é aquele que dá, é aquele que supre a necessidade do próximo. E os meios vêm do próprio Deus. É Ele que atrai também os meios para que esse trabalho seja feito
e até aqui tem sido feito e tem crescido, e graças a Deus cremos que vai continuar crescendo. E por que, irmã Fernanda? Por que vocês não fazem anúncios, não pedem doações nem ofertas a outras instituições? Por que não batem as portas a pedir? É mesmo para ajudar o próximo? Por que não batem as portas para pedir doações? Como eu disse a princípio da entrevista, né? Todo o trabalho é feito pela orientação de Deus. E Deus nos orientou que o trabalho fosse feito assim, que Ele iria atrair quem ajuda e que nós deveríamos procurar quem precisa. Nós não temos nenhum interesse de colocar anúncio, de pedir patrocínio, porque tudo o que nós precisamos, o nosso próprio Deus supre, atrai. E como Ele disse que nós deveríamos apenas procurar quem precisa, então nós fazemos isso. E toda a necessidade daquele que precisa se encontra, é Ele que supre. Então, nós não temos esse objetivo, esse interesse de fazer anúncio, de publicar, de divulgar o trabalho. E ainda sem essa divulgação, o trabalho é bastante conhecido, é bastante solicitado, e estamos aqui nas orientações de Deus para suprir, para ir de encontro a essas solicitações e naquilo que Deus orienta para a gente, né, se manifestar, trabalhar, então assim nós fazemos. Eles são enviados, servos, apóstolos, missionários, que se dão e percorrem em longas distâncias para dar Deus aos corações das pessoas. Jesus Mestre, a vossa missão, nós conhecemos que é um grupo de missionários que trabalham para servir Deus. Então, qual é a vossa relação com as outras igrejas ou as outras instituições religiosas que também servem Deus? Olha, a nossa relação, nós não temos nenhum vínculo, né? Quando eu digo vínculo, de que maneira? Nós não somos vinculadas juridicamente, né? Ou, como posso dizer, associada, né? Dessa forma formal, jurídica, com nenhuma outra instituição. A Jesus Mestre é independente, somente depende de Deus, mas que pode ajudar a todos. A Jesus Mestre é um trabalho que, servindo a Deus, todo aquele que no amor também busca servir a Deus ajudando o próximo, então está manifesto ali, está presente ali um servo de Deus, um missionário como nós, que fazemos parte da Jesus Mestre. E nós somos mais um braço, mais uma mão, mais um dedo para ajudar esse servo, esse missionário. Se ele faz parte ou é vinculado a uma denominação religiosa, nós estamos apenas para ajudar. E quando essa necessidade desaparece, nós também partimos, né, para um outro passo. Então nós não somos presos a essa denominação dessa maneira. Nós vamos, ajudamos, suprimos, né, a necessidade naquele momento, buscamos sempre que aquela denominação, aquela organização, instituição, enfim, seja o que for, nós buscamos sempre que desapareça essa necessidade, que eles cresçam, que eles se organizem, que eles tenham estrutura de continuarem também esse trabalho de ajudar o próximo de forma independente de nós. Mas naquilo em que ainda há a necessidade que nós, na orientação de Deus, podemos ajudar, vamos ajudar. Então, a nossa relação com essas denominações, organizações religiosas, enfim, é apenas nesse âmbito de acrescentar, né, de ajudar a suprir essa necessidade. Nesse contexto onde a Jesus Mestre trabalha, o que é que vocês pretendem no Brasil e no mundo inteiro?
Bom, como eu disse, é sempre ajudar o próximo, né? A nossa missão é essa, servir o próximo. A nossa missão é suprir a necessidade de todo aquele que precisa de amor. E então, seja no Brasil, na América Latina, na África, na Ásia, na Europa, onde houver essa necessidade, nós estaremos lá. Então, a Jesus Mestre tem o objetivo de levar esse amor até os confins da terra. Aonde houver um necessitado, aonde houver um carente, seja de afeto, seja financeiro, seja de amor, seja de saúde, seja de Deus, nós da Jesus Mestre estaremos lá. Não como servos da Jesus Mestre, organização, mas como servos de Deus, porque é isso que somos. Mudando um bocadinho de assunto, sabemos que o seu casamento é uma história de fé e obediência a Deus. Fale-nos um bocadinho sobre isso, a história do casamento da irmã Fernanda, como foi? Bom, realmente, né, o nosso casamento é uma grande história, como diz o meu esposo, é um evangelho, né? Deus havia me dito há muitos anos antes de me casar, de que Ele me daria um esposo. E eu apostei nessa promessa, tomei uma decisão de esperar. E esperei 1 ano, 2, 3, e nada aconteceu. E eu esperei 4, 5, 6 anos, nada aconteceu. E quando eu pensava, será que Deus já se esqueceu? Será que entendi mal? Deus também sempre usava alguém, uma maneira de me fazer chegar a informação de que Ele me daria um esposo. E em 2010, já haviam se passado 10 anos desde a promessa, então eu conheci o meu esposo. E quando nos conhecemos, nós não nos víamos. Nós não nos víamos. E Deus primeiro fez chegar a informação até ele, de que ele estava falando com a mulher que seria a esposa dele. E depois, né, que Deus deu a informação a ele, Deus falou comigo. Bem depois, quando ele me disse, eu ainda, é maluco, não te conheço, nunca te vi. Como que vamos nos casar? Deus está falando, Deus tem que falar comigo também. E assim aconteceu, Deus falou comigo, confirmou. E nós começamos a fazer planos. Eu fazia a minha faculdade. E nós começamos a fazer planos, vamos casar daí a 2 anos, quando terminarmos a faculdade. Mas não era esse o plano de Deus. E tudo quando a gente fazia os nossos planos, Deus, na verdade, tinha os planos dele e fez cumprir a vontade dele na nossa vida. E quando nós pensávamos, né, que íamos estar nos conhecendo pessoalmente a primeira vez, fazendo noivado, apresentação na família, na verdade, foi quando já estava acontecendo o nosso casamento. Então, em setembro de 2010, nos casamos e ali começou uma nova história, tanto para Fernanda quanto para o Rodrigo, e todo o plano de Deus para a nossa vida como servo de Deus também começou a acontecer muito rápido. Desculpe mais uma vez pela curiosidade, irmã Fernanda, mas a irmã Fernanda acabou de nos dizer 10 anos de espera, sozinha durante 10 anos. Não foi tempo demais de espera para o casamento? Olha, enquanto eu esperava também, julgava assim, mas hoje vejo que foi o tempo suficiente. Foi o tempo suficiente para me tornar, né, a pessoa que me tornei no momento em que casei. Hoje eu sou uma pessoa diferente, muito mais madura, mais crescida, mas 10 anos foi o tempo necessário para mim, né,
naquilo que Deus tinha planejado para a minha vida. Mas eu sugiro que todos aqueles também que estão vivendo o tempo de espera, se é 5 anos, 2 anos, 10 anos, vale a pena esperar. Muito obrigada, irmã Fernanda. Obrigada por abrir as portas às câmaras do Jesus Mestre Nações e ajudar a esclarecer algumas questões sobre o vosso trabalho. Parabéns pela sua família, parabéns pelos seus filhos. E se a irmã Fernanda tiver e quer deixar uma mensagem para outros servos de Deus, outras pessoas que acompanham o vosso trabalho e outras pessoas que desejam servir Deus, tal como os missionários do Jesus Mestre servem, uma mensagem para outros irmãos, e assim estamos por encerrar a nossa entrevista. Muito obrigada. Eu que agradeço. E a mensagem que eu deixo, para você que está aí do outro lado dessa lente, é que servir Deus não custa, basta obedecer, da mínima às máximas coisas. Se você que tem esse desejo, se você que tem essa chama no seu coração, alimente servindo a Deus, ajudando o próximo. Alimente essa chama servindo a Deus com amor. Assim, a sua vida será servir a Deus. E servir a Deus será a sua vida. Um grande beijo e um abraço na paz do Senhor. Espaço Entrevista. Entertainment l'espace. Entrevista espacio. Space Interview. Espaço Entrevista.